Olá, Márcia. Olá, Lucila. Olá, Manuela Molter. Tudo bem com vocês? Olá, Maria Tereza. Olá, Roberta. Professor Humberto Medrado, seja bem-vindo. Eliane, seja bem-vinda. Gabriel. Como estão os senhores? Ana, Melo. Boa noite, meu amigo. Bem, eu vou dar só 2 minutinhos e aí... Oi, Gabriel, tudo bem? Vou dar 2 minutinhos e a gente começa a falar sobre a inveja. Eu imagino... Oi, Aninha. Eu imagino, né? A inveja é uma... 3 pontinhos. 3 pontinhos. Aí, né, a gente imagina que a ideia seja a inveja seja uma merda, né? Não que não seja. Mas vamos falar sobre ela. Oi, Ana, seja bem-vinda. Oi, doutora Ana, seja bem-vinda. Bem, eu acho que dá pra gente começar, né? Bem, quanto tempo, né? Eu não fiz live, eu acho que a última que eu fiz foi no mês de setembro. Eu não fiz live no mês de outubro, não tive tempo, mas tá tudo bem com vocês? Comigo tá tudo caminhando. Não sei muito bem para onde. Oi, Felipe, boa noite, seja bem-vindo. Mas tudo caminhando, não sei bem para onde, mas caminhando. Sejam todos muito bem-vindos, para que a gente hoje, juntos, possamos pensar sobre a inveja. Mas a minha proposta é sempre a mesma, né? Que nós possamos pensar sobre a inveja, mas pensar de forma realista, né? Nem otimista, nem pessimista. Pensar na inveja. Isso que é importante que a gente possa refletir, né? E aí eu vou começar pelo Zuenir Ventura, que eu tenho algumas críticas a ele, mas ele publicou um livro chamado Mal Secreto. Esse mal secreto é a inveja. Mal secreto, por que ele chama de mal secreto? O Zuenir Ventura chama a inveja de mal secreto porque ele diz que ninguém admite ser invejoso. Ninguém admite ser invejoso. Eu não sei se as pessoas, elas escondem que elas são invejosas. Eu não concordo muito com isso. Aí eu prefiro ir pelo caminho da professora Maria Cecília Minaio. Da mesma forma que agressivo, violento é o outro, nós achamos sempre que invejoso é o outro, nunca o próprio sujeito. Bem, então eu vou começar com uma citação do Zuenir Ventura que tem no livro dele, né? Oi, Hermínia, seja bem-vinda. No livro dele, aspas. No livro, numa entrevista que ele deu no Mais Você, sobre o livro Mal Secreto, que é a inveja. Ele disse, 2 pontos. Vera Loyola é uma mulher de classe alta, que mora em São Paulo, né? Ele diz, Vera Loyola deu as melhores declarações para o livro. O verdadeiro amigo não é aquele que é solidário com sua desgraça, mas aquele que suporta o seu sucesso. Isso, fechem aspas, isso é fundamental. Fundamental. Na inveja, segundo o meu entendimento,
Oi, meu querido, boa noite. Uma convicção minha é que o invejoso não é o seu amigo, não é aquele que te ajuda nos seus momentos difíceis, desculpa, que está ao seu lado para o que der e vier. Em absoluto. O seu amigo é aquele que está do seu lado no seu sucesso, que suporta o seu sucesso. E é bastante interessante, eu não estou aqui discutindo se eu sou invejosa ou não, só para vocês entenderem. Não é isso. Oi, Tatiana, seja bem-vinda, Tati. Eu não estou aqui discutindo se eu sou invejosa, se eu não sou invejosa, não. Mas é muito interessante que todas as vezes que eu ajudo as pessoas, oi, Leandro, seja bem-vindo, que eu ajudo as pessoas olham com ar de estranheza, como assim, né? Como assim? Por quê? Né? Tatiana, não precisa não, é só entrar mesmo. Como assim? Você está me ajudando? Porque nós estamos muito habituados, o outro, cada vez que a gente faz sucesso, o outro perna a gente. Eu, no que eu puder ajudar o outro a caminhar rumo ao sucesso profissionalmente, eu faço, e as pessoas que me conhecem sabem disso. Eu não tenho qualquer dificuldade com isso. Não tenho. Aliás, eu vou ser muito clara, para mim é muito mais fácil, né, estar ao lado de uma pessoa, né, que tem sucesso do que ao lado de uma pessoa que tem só fracasso. Então, quando a Vera Loyola diz isso, eu não sei se... Eu não a conheço o suficiente, né? Eu não a conheço. Mas o que eu gostaria de dizer é que ela, segundo o Zuenir Ventura, essa declaração é dela. E é muito interessante, por quê? Porque quando a Vera diz isso, ela está rasgando a verdade. Rasgando a verdade. Não é incomum, senhores, não é incomum. A pessoa pergunta assim, como tá tudo bem com você? Você diz assim, não, nossa, eu não tenho andado bem. A pessoa, parece que ela cresce, né? Parece que ela se sente à vontade diante de você. Agora, se você disser, tô ótima, tô muito bem, consegui um outro emprego, eu fiz, eu aconteci, parece que a pessoa murcha. Observem isso. Observem isso. O que precisar de mim, pode contar comigo, né? É sempre assim. Então, esse livro do Zuenir Ventura, ele diz que ele ia fazer, mais à frente eu digo isso, em cima de relatos de pessoas falando sobre a inveja. Oi, Joselia, seja bem-vinda. Então, mas muita gente não se considera invejoso, muita gente. Então, uma boa parte é ficção, né? Que ele fala com muita propriedade. Bem, o verdadeiro amigo é aquele que não inveja você. Simples assim. Simples assim. Que não inveja você. Isso é que nós precisamos ter consciência. Né? A inveja, que tema é esse, né? É um tema antigo, atual e cotidiano. A inveja acompanha a história da humanidade. Páreo a páreo com a história da humanidade. Páreo a páreo. Né? O primeiro assassinato nos livros sagrados, na Bíblia, foi por inveja. Caim matou Abel. Caim matou Abel, seu irmão. É óbvio que eu não sou uma profunda conhecedora de religiões, mas me parece óbvio que há uma associação direta entre inveja e ciúmes, não só nos livros sagrados, como na vida, né, cotidiana. Ainda na Bíblia Sagrada, no livro dos Provérbios, capítulo 3, versículo 30, olha que show. O coração em paz dá vida ao corpo. O coração em paz dá vida ao corpo.
mas a inveja apodrece os ossos. A inveja apodrece os ossos. O que te mantém de pé? São os músculos e o seu esqueleto ósseo. No capítulo 3, versículo 16, onde há inveja, há a ambição egoísta, a confusão e toda espécie de males. Fechem aspas. O que isso quer dizer? Isso quer dizer simplesmente que a inveja é um mal. A inveja, ela é destrutiva. Eu gostaria que os senhores pudessem entender que o homem, ele, desde que o homem está sobre a terra e que ele vive em comunidade, em sociedade, enfim, que ele vive num campo social, que ele divide o espaço e o tempo com outro humano, precisa haver regras para regular esse convívio. Precisa haver regras. Então, o que nós temos? Nós temos os 10 mandamentos, ou palavras. Os 10 mandamentos ou palavras. A divisão dos mandamentos foi estabelecida por Santo Agostinho. Primeiro mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas. Nas igrejas reformadas, não ter outros deuses, que dá na mesma coisa. Não tomar seu santo nome em vão. Não adorar ídolos. O que são ídolos, né? Objeto de adoração que representa materialmente uma entidade divina ou espiritual, que tem poderes sobrenaturais. Guardar domingos e dias de festas. Honrar pai e mãe. Não matar. Não pecar contra a castidade. Não roubar. Não levantar falso testemunho. Não desejar a mulher do próximo. Não cobiçar as coisas alheias. Se nós fôssemos ver, a maior parte dos 10 mandamentos não dizem respeito do homem com relação a Deus ou a ele mesmo. Diz respeito à relação do homem com outros homens ou com os bens dos outros homens. Bem, não adorar ídolos. Ídolo, não no sentido que Francis Bacon usa, né? Francis Bacon foi um filósofo e político dos séculos 16 e 17, é considerado um dos fundadores da Revolução Científica. Ele propôs, exatamente, ele propôs 4 ídolos, né? Ídolo da tribo, da caverna, do fórum e do teatro. De acordo com o meu entendimento, Francis Bacon fala de ídolos de uma forma. A igreja fala de ídolos de outra forma. Mas, de acordo com o meu entendimento, eles têm um ponto de interseção. Os ídolos propostos por Francis Bacon e os ídolos que a Igreja Católica fala, né? Quais são? Os ídolos sitiam a mente humana. Os ídolos cerceiam a mente humana. A crença nos ídolos prejudica, segundo Francis Bacon, o avanço da racionalidade humana e o avanço da ciência. Segundo a Igreja Católica, a crença em ídolos diminui a crença em Deus e faz com que você passe a adorar objetos materiais e atribuir a eles um certo poder, né? Bem, a outra coisa que eu gostaria que vocês entendessem é que a moral cristã, ocidental cristã, ela surge dos 10 mandamentos.
não resta a menor dúvida, né? Ela surge dos 10 mandamentos, deriva daí, ou 10 palavras também, como é conhecida. Bem, Santo Agostinho ou Agostinho de Hipona, é um filósofo do século IV e V, né? Foi um dos mais importantes teólogo e filósofo dos primeiros séculos do cristianismo. Ele é quem fez essa divisão. Santo Agostinho, leiam, se puderem, o livro dele, Confissões. É muito interessante, muito interessante. Bem, aí, dos 10 mandamentos, nós temos os 7 pecados capitais ou vícios da conduta. Que esses pecados capitais, eles estão diretamente relacionados, não resta a menor dúvida, aos 10 mandamentos. Bem, os 7 pecados capitais foi formalizado na Idade Média. Então, os 7 pecados capitais, ou vícios da conduta, foi formalizado na Idade Média, do século V ao século XV, com a Igreja Católica, com o Papa Gregório Magno, no século VI, e foi amplamente difundido durante toda a Era Medieval. Ora, a Era Medieval, dentre, né, as eras que compõem a história da humanidade, Antiguidade, Era Medieval, Era Moderna e Era Pós-Moderna, assim, a grosso modo. A Era Medieval, a Idade Média, foi do século V ao século XV. Muita coisa. Foram 10 séculos. Então, se os 7 pecados capitais, né, os 7 vícios da conduta, né, esse conjunto foi formalizado na Idade Média, no século VI, ele teve muito tempo para ser difundido. Por quê? Porque da Idade Média, do século VI, da Idade Média, ao século XV, foram 9 séculos. Isso quer dizer 900 anos. Um século tem 100 anos, como todos sabem. Então, teve bastante tempo. E a Idade Média, ela é muito interessante, porque do século V ao século IX é a Alta Idade Média. Do século X ao século XV é conhecida como a Baixa Idade Média, né? E alguns filósofos, sobretudo os filósofos depois iluministas, eles vão dizer que a Idade Média foi a Idade das Trevas, né? A Idade das Trevas, onde houve um atraso nas artes, no conhecimento, na literatura, enfim, né? Ele vai ser considerado dessa forma. Bem, e quais são os 7 pecados capitais? Porque para cada um deles, nós temos os respectivos opostos, que são as virtudes. Gula é um pecado capital. Para a gula, para o pecado, nós temos uma virtude, que é a moderação. Para a luxúria, né? Os pecados da carne, os pecados do desejo sexual, os prazeres do corpo. Para esse pecado, nós temos uma virtude, que é a integridade. Para a avareza, o oposto dela é a generosidade. Para a ira, nós temos a resiliência. O que é a resiliência? É a capacidade de se adaptar à má sorte ou às mudanças. Eu, particularmente, eu não sei se eu concordo que para esse pecado, para a ira, se tem a resiliência. Não que a resiliência não exista, obviamente, mas eu não sei se há um oposto, uma virtude, né, que seja oposta a esse pecado, né? Que é a resiliência. Preguiça, a plenitude. Para a vaidade, para a soberba, para o orgulho, se tem a humildade. E para a inveja, se tem a caridade. Então,
A inveja, senhores, ela está lá atrás, desde os primórdios da humanidade. Desde os primórdios da humanidade. Então, assim como a violência acompanha a história da humanidade, a violência está nos livros sagrados. Caim matou Abel. Nós temos a Arca de Noé, que foi um verdadeiro biocídio. E Jesus Cristo, feito homem crucificado. Então, a violência acompanha a história da humanidade. A inveja acompanha a história da humanidade. A ira acompanha a história da humanidade. Se nós pararmos para pensar, nós vamos constatar que os ditos pecados capitais acompanham muito mais a história da humanidade. Muito mais os pecados acompanham a história da humanidade. Bem, qual é a função, de acordo com historiadores, qual é a função dos 7 pecados capitais? Facilitar o cumprimento à risca dos 10 mandamentos. Então, vêm os 10 mandamentos e dos 10 mandamentos são derivados os 7 pecados. Para quê? Para que os homens cumpram à risca os mandamentos. Por quê? Né? Por que a função dos 7 pecados capitais é fazer com que os mandamentos sejam seguidos à risca? Porque o homem, senhores, por mais antipático que seja, não é um ser bom com expressivos e incontroláveis dotes para o amor, a caridade e a generosidade. O homem é, por natureza, egoísta, agressivo e talvez até invejoso. Parem por alguns poucos minutos e pensem na história da humanidade. Me dei uma era que tenha ficado livre da violência e do egoísmo. Apenas uma. Não precisa mais do que isso. Apenas uma. Me digam um continente, uma nação que tenha ficado livre da violência, do egoísmo. Não existe. Não existe. Não existe, sabe por quê, senhores? Porque o que é dito como pecado, né? A violência é um pecado. O egoísmo é um pecado. A inveja é um pecado. Tudo isso nos habita, tudo isso nos compõe. E quanto mais consciência nós temos que isso nos compõe, isso nos habita, talvez a gente consiga, de alguma maneira, controlar isso. Bem, desde os primórdios da humanidade, para que ela possa se perpetuar, há inúmeros mecanismos com o propósito de mediar ou regular as relações humanas. Porque senão a humanidade não se perpetua. Tais como o Código de Hammurabi, o Hammurabi, né? Conjunto de leis escritas datadas de 1750 antes de Cristo. Então, esse Código de Hammurabi, ele é datado de 1750 antes de Cristo. Ele foi encontrado por franceses, eu acho que foi no Irã, em 1901, se eu não estiver enganada. Acredita-se que foi escrito por Hammurabi, 6º rei da Suméria, da primeira dinastia babilônica na Mesopotâmia. Principais pontos do Código de Hammurabi. Não cumprimento de contratos. Não cumprimento de contratos. O que é isso, Virgínia? É simples, bastante simples. Você contrata alguém para construir uma casa para você. Construiu a casa, você pagou. Um ano depois, a casa cai. Essa pessoa tem que ser morta. Exatamente assim, dessa forma.
Por quê? Porque você pagou, fez um contrato para que ela construísse a sua casa, ela construiu e um ano depois a casa caiu. Lei de Talião, dente por dente, olho por olho. Com ferro feriu, com ferro será ferido. Falso testemunho, roubo e receptação, estupro, família, escravos, ajuda a fugitivos. O que é a família? Qualquer pessoa que venha a cometer qualquer ato que venha a destruir os laços familiares, um grupo, uma sociedade, tá? Vejam do que é composto o Código de Hammurabi. 1750 antes de Cristo. A lei mosaica, ou lei de Moisés, que está reunida no Pentateuco, os 5 primeiros livros do Antigo Testamento. É um dos códigos mais importantes da Antiguidade. A Antiguidade vai do ano 3500 a.C. ao ano 476 depois de Cristo, que é quando entra na realidade exatamente. 476 é quando está próximo já está entrando na Idade Média, né? A lei de Moisés faz valer o olho por olho, dente por dente. Lá, a lei de Talião, olho por olho, dente por dente, é aqui, na lei de Moisés, que ela é, né, colocada em prática. Aí tem uma frase que eu não sei se é de Gandhi, eu não sei de quem é, mas não é minha. Não é minha. Se for olho por olho, a humanidade acabará cega. Essa minha frase não é minha, não. Eu acho que é de Gandhi, mas eu não tenho certeza. Bem, o que fica evidente é que, desde os primórdios, é necessário códigos, leis, normas e afins para reger as relações entre os homens e os bens privados de outros homens e entre os homens e os bens públicos. Quer dizer, é necessário leis que possam mediar, que possam reger, né, as relações do homem com outros homens, do homem com os bens privados de outro homem e do homem com os bens públicos. Eu preciso dizer alguma coisa? Eu acho que não, né? Eu acho que a própria realidade mostra pra gente a veracidade do que está sendo dito aqui. Bem, segundo a Enciclopédia Europa Americana, 1930, página 203, a inveja é uma paixão que é, ao mesmo tempo, filha do orgulho e da malquerença. Da malquerença. O que é malquerença? É mal querer o outro. É exatamente isso. É um profundo pesar do bem que o outro goza e que se volta contra as pessoas a quem quer mal porque possuem o que ele, por inveja, quisera para si. Ou seja, a pessoa que é objeto de inveja é objeto de inveja porque ela é bem-sucedida, porque ela é feliz, porque ela é bem-humorada. Então, isso incomoda o outro. Isso incomoda muito o outro. O outro acha que ele não é feliz, o outro acha que ele não consegue alcançar aquilo que o outro é. Então, ele inveja. Opostamente ao que Zuenir Ventura diz, que ele fala de uma tal de uma inveja branca, eu acho que não existe inveja branca. O que existe é inveja. E a inveja, ela é sempre destrutiva. Nós vamos chegar a isso. Não existe inveja branca. O que ele chama de inveja branca, eu chamo de admiração.
Então, eu admiro Mariazinha, eu admiro Zezinho. Eu vou fazer o meu melhor para que eu seja parecida com Zezinho, parecida com Mariazinha, para que eu alcance o que Mariazinha é, né? O patamar que ela chegou, que eu alcance, né? Faço o meu melhor para alcançar onde Zezinho chegou, né? Bem, a inveja exprime de maneira manifesta, descontentamento ou desejo desmedido por aquilo que pertence a outros ou por aquilo que o outro é. Quando eu digo por aquilo que pertence a outros, na realidade, o que eu penso mesmo de fato é que a inveja, ela não está dirigida a bens materiais. Os bens materiais são meras consequências. Eu acho que uma pessoa inveja aquilo que o outro é e não exatamente aquilo que ele tem. Até porque aquilo que ele tem é consequência daquilo que ele é. Então, eu vejo a inveja como uma tentativa de destruição daquilo que o outro é, ou pelo menos daquilo que a pessoa, que o invejoso acha que o outro é, tá? Então, é oportuno observar que a inveja na Bíblia é classificada como uma das obras da carne. Olha que coisa interessante, né? Obra da carne. São pecados graves que resultam da natureza pecaminosa do homem. Isso são obras da carne. A carne representa a nossa natureza humana, manchada pelo pecado. Aí parece muito a teoria de Descartes, né? Mente e corpo. As paixões são do corpo, as paixões atrapalham o pensamento. É muito interessante isso, né? Porque é como se... Bem, não é muito diferente, porque Descartes, ele foi educado e estudou muitos anos com jesuítas. Então, tem tudo tem uma relação. Mas é interessante nós observarmos que é como se o corpo fosse a parte que nos leva para o pecado. E nós temos que ter controle sobre essas paixões da carne, que seriam os pecados, né? Bem, os livros bíblicos dizem indubitavelmente que a inveja é um perigoso pecado de ordem social. Por que é de ordem social? Porque você inveja o outro. Você nunca inveja você mesmo. Se você inveja o outro. Então, é um pecado de ordem social? Com certeza. A gula não é exatamente um pecado de ordem social. A preguiça não é necessariamente um pecado de ordem social. Mas a inveja é. Você inveja alguém, né? Você inveja o outro. Né? Tem um outro aí implicado nisso. Isso porque indica um comportamento destrutivo. Exatamente dessa forma, né? Indica um comportamento destrutivo. Assim como todas as obras da carne, né? São destrutivas, essas obras da carne. Se você as segue, né? Elas são destrutivas. Bem, indica um comportamento destrutivo. Entretanto, a inveja é um tipo de sentimento que leva o invejoso a consumir-se. Isso aí nós temos que parar para pensar. A inveja, ela tanto... Oi, Regina, seja bem-vinda, minha querida. A inveja, ela tanto tem como objetivo a destruição do objeto invejado, como a pessoa que é invejosa, ela se autodestrói, ela se autoconsome. Nós não podemos entender
Boa noite, Regina. Nós não podemos entender que o objeto de inveja, ele sempre vai destruir o outro. Não, em absoluto, nem sempre. O maior prejudicado com a inveja é o próprio invejoso. Isso é muito interessante da gente observar. Assim como a pirraça. Uma pessoa quando faz pirraça, meu avô dizia, né? Meu avô dizia, minha filha, quando a gente faz pirraça, né? Quem paga somos nós. Fazemos a pirraça. Não é necessariamente o outro, né? Se nós fôssemos buscar a inveja em Shakespeare, aí sim, né? O Moro de Veneza. O que nós temos no Moro de Veneza? Uma peça escrita em 1903. Nessa obra, a inveja causa destruição e morte, né? Porque aí nós temos uma trama. Otelo, Desdémona, Iago e Cássio. Otelo, ele promove o Cássio. O Iago, com ciúmes e com inveja, o que ele faz? Através de intrigas, ele faz Otelo acreditar que a sua amada, Desdémona, tinha uma relação amorosa, um caso amoroso com Cássio. Ele mata Desdémona. E quando ele se dá conta da injustiça e do erro, ele se mata. É bastante interessante observar, né, que nesse caso do Shakespeare, aí nós temos, né, ele mostra uma simultaneidade, se assim a gente pode dizer, eu não sei se a gente pode dizer, mas uma simultaneidade entre ciúmes, inveja, ira, que são considerados os tais, né, as tais das obras da carne, que é considerado, né? Oi, Raquel, seja bem-vinda. Isabela, são considerados esses impulsos sobre os quais o sujeito deveria ter o controle, né? Bem, se é que existe pecado, se assim a gente pode dizer, a inveja pode ser considerada o mais presente na humanidade. Dentre as obras da carne, vingança, idolatria, ciúmes, discórdias, inimizade, inveja, dentre outras, o ser humano se nega a assumir os pecados que os habitam. Eu estou falando de pecados porque nós pegamos essa palavra para poder fazer um eixo, né? Não que eu acho que exatamente procede, é assim, né? Ciumento, raivoso, odiento, intolerante, briguento, malicioso, invejoso, é sempre o outro, sempre. Nunca a pessoa, ela mesma. Nunca. Entretanto, é curioso observar que o invejoso desconsidera ou desvaloriza suas potencialidades, suas competências, enfim, sua própria vida para tentar destruir a vida do objeto invejado. Isso, eu já orientei vários TCCs, vários. Quando eu digo vários mesmo, sobre a inveja no mundo do trabalho, no universo do trabalho, enfim, a inveja, né? E é muito interessante observar que se nós não formos otimistas nem pessimistas, mas se a gente puder olhar a realidade como ela se apresenta, a pessoa que inveja, ela tende sempre a tentar destruir o objeto de inveja, né? O objeto que é exatamente, Eliane, concordo. A tentativa é sempre de destruição. É como se a pessoa parasse a vida dela é o que menos importa. O que importa é ela destruir o outro. Bem, sem pormenorizar,
sem pormenorizar, as religiões tratam a inveja como um mal a ser combatido. A gente precisa combater isso no ser humano. Enquanto as religiões tentam combater a prática, sugerindo o uso do castigo, os psiquiatras e psicólogos preferem abordar o tema como um transtorno mental a ser ajustado. É isso mesmo, Regina, obrigada. O maior prejudicado com a inveja é o próprio invejoso. Perfeito, a inveja é destrutiva e autodestrutiva. Regina postou. E a Eliane colocou, inveja nas relações de poder, superiores que precisam destruir. Isso mesmo. Bem, então, enquanto as religiões tentam combater a prática sugerindo o uso do castigo, os psiquiatras e psicólogos preferem abordar o tema como um transtorno mental a ser ajustado. Como assim? Fazendo uma parte rápida e pontual, hoje, tudo que é política ou socialmente incorreto ou é considerado socialmente incorreto, o sujeito está ou obsediado ou sofre de algum transtorno. Como assim? Epa! Então, todo comportamento que não seja ético, coloque-se na conta de um obsessor. Oi, Alice, seja bem-vinda. Então, todo comportamento que não seja ético, coloca-se na conta de um obsessor. O sujeito está obsediado. Ou de um transtorno. Então, daqui a pouco vai ter transtorno da inveja, transtorno da ira, transtorno... Igual a teoria da motivação em psicologia. Eu fico assim, bastante indignada com algumas teorias. Motivação para roubar fruta no terreno do vizinho. Como assim? Hoje tudo é transtorno. Transtorno de preocupação. Então, tudo que não está dentro desta formatação, que o campo social entende que tem que ser, o que nós temos? Nós temos ou o sujeito está obsediado, ou o sujeito sofre de algum transtorno. Por alguma dessas categorias, ele é aprisionado, né? Já os comportamentos virtuosos, coloque-se na conta do sujeito. Bem, aí eu venho, né, com Albert Camus. Porque o homem é o único animal que se nega a ser o que ele é? Por que eu nego aquilo que eu sou? O homem não é perfeito? Se o homem não é perfeito, e os afetos são humanos, a gente precisa identificar, a gente precisa assumir que nós sentimos. As formas de manifestações desses afetos é que aí nós temos que pensar. Podia-se controlar a cobiça e acalmar a ira. Seria possível sublimar a luxúria e saciar a gula. O orgulho não chegava a ser mortal e a preguiça não era um estado irreversível. Mas a inveja, não. Ela era inesgotável. Um eterno descontentamento consigo mesmo. Zuenir Ventura. Volto a dizer, apesar de eu ter sérias críticas ao livro dele, O Mal Secreto, que é a inveja, tá? E aí, numa outra parte, ele diz, como eu iria ver depois em quase todos os estudos sobre o tema, palavras do Zuenir Ventura, esse sentimento sempre condenado, um dos mais antigos pecados da humanidade, certamente o mais inconfessável, se caracterizava por tornar alguém infeliz pela contemplação da felicidade alheia. Exatamente isso. Por que ao invés de eu contemplar a felicidade alheia, eu não corro, não busco a minha felicidade? Durante a entrevista, sou eu que estou dizendo, Zuenir Ventura deixou claro que parte do livro Mal Secreto, isso durante a entrevista que ele deu no Mais Você,
que seria todo baseado em relatos das pessoas, né, existenciais que elas viveram, teve que ser ficção, porque quase ninguém quis assumir que era invejoso. Volto eu com a citação que ele faz da socialite Vera Loyola. Ele diz: Vera Loyola deu as melhores declarações para o livro. O verdadeiro amigo não é aquele solidário com a sua desgraça, mas aquele que suporta o seu sucesso. Fechem aspas. Essa Vera Loyola, eu não sei quem ela é, eu só sei que ela é uma socialite, mas eu posso dizer a vocês que eu concordo muito com ela. Muito. É exatamente isso. Qual é a dúvida, senhores? Qual é a dúvida? Qual é a dúvida? Qual é a dúvida? Eu tive um professor, que não cabe aqui citar um nome, quando eu fazia doutorado em filosofia na Gama Filho, uma vez ele falou o seguinte, que ele ia acabar um namoro porque a namorada dele, que também era professora de filosofia, chamava muita mais atenção onde eles iam do que ele. Qual é o nome disso? Então, suportar o sucesso do outro é muito difícil. E eu digo aos senhores, sem medo de errar, uma das coisas que eu mais gosto na vida é ver o sucesso das pessoas que eu gosto. É exatamente isso, me faz bem. Eu colaboro, eu faço o que eu posso, né? Eu acho, assim, isso muito, muito bom. Eu tenho vários defeitos. Um deles que né, eu circulo entre a delicadeza e a agressividade com muita facilidade. Eu não tenho meio termo, né? Mas eu digo a vocês que ver o sucesso das pessoas que eu gosto é muito bom. Bem, senhores, o objeto da inveja não é o ter, mas sim o ser. Aquilo que se é, não aquilo que se tem. Aquilo que o sujeito pode. Isso é que é digno de inveja, né? Que as pessoas invejam a potência do outro, a força do outro, a determinação do outro. Entendem? Segundo o meu entendimento, olha só, segundo o meu entendimento, a inveja é uma condição humana que destrói o invejoso. Presta atenção no que vem agora. E faz com que o objeto invejado continue a pecar. O objeto invejado continue a despertar a inveja para que o outro permaneça num contínuo movimento de autodestruição. Quem diz isso, em outras palavras, é Schopenhauer, né? Schopenhauer diz que a inveja é muito difícil suportar a inveja, mas nós insistimos em nos manter no lugar de objeto invejado, né? Isso é bastante interessante, e tem um pensador chamado Laurence Sterne que ele diz o seguinte: a censura é um imposto da inveja sobre o mérito. Então, eu digo aos senhores que nós precisamos rumar em direção a nós mesmos. Assumirmos aquilo que somos. É o primeiro passo. Identificar o que somos e assumir o que somos. Para, a partir daí, tentarmos mudar aquilo na gente que nós não gostamos e desenvolver, potencializar, enfim, aquilo que nós somos e que nos agrada. Mas para isso, senhores, nós precisaremos rumar rumo a nós mesmos. Caso contrário, permaneceremos como meros invejosos e achando que invejoso é o outro. Bem, muitíssimo obrigada a todos. Desculpa por eu ter sumido, né? Eu não fiz
live no mês de outubro. Para mim não deu, mas agora eu estou retomando. E a nossa próxima agora deve ser na primeira semana de dezembro. Tenham todos uma excelente noite e um excelente feriado. Beijos e até a próxima.